No vídeo 2 quero-te falar de marca pessoal. Mas marca pessoal como processo estratégico da gestão da tua carreira, da tua empregabilidade, e não como autopromoção ou marketing vazio. E porquê é que surgiu este tema? Estou a preparar um workshop para uma feira de emprego, precisamente sobre marca pessoal, e da experiência que eu tenho com os clientes, da experiência ou do contacto que eu tenho com os alunos nestes workshops, o problema não está em saber o que é marca pessoal. O problema está em transformar autoconhecimento em posicionamento e depois saber comunicar de forma estratégica esse posicionamento. Portanto, o vídeo 2 procura essencialmente atacar essa lacuna entre saber transformar o que tu és, a visão que tu tens de ti próprio em posicionamento e depois como é que tu podes tratar dessa comunicação, ou seja, ter aqui uma aplicabilidade prática. E como é que está organizado este vídeo? Primeiro, vamos falar um bocadinho do que é marca pessoal, nada muito exaustivo, só para perceber um bocadinho aqui a definição. Depois, a importância, porque é importante nos dias de hoje trabalhar a marca pessoal. Depois vou-te apresentar os 3 pilares que sustentam uma marca pessoal e depois aqui focado no contexto prático da aplicação da marca pessoal para tu conseguires fazer já isto no fim deste vídeo. Rapidamente, quem sou eu? O meu nome é Daniel Almeida, trabalho na área de recursos humanos, mas desde 2018 que trabalho aqui na área da empregabilidade, somente para simplificar a procura de emprego. Terei um mestrado em recursos humanos, em gestão de recursos humanos, e a minha tese foi precisamente estudar o personal branding e a empregabilidade, porque é um tema que, especialmente aqui a empregabilidade, é um tema que eu gosto muito e que há muita coisa que é possível melhorar em termos de empregabilidade. Começando aqui pelo nosso vídeo, o que é marca pessoal? Eu vou agarrar aqui uma definição científica da literatura. Porquê? Para te mostrar que não é algo ao acaso. Há, claro, uma base científica por trás disto, para depois te mostrar como é que podes aplicar isso, mas não é achismo, não é apenas o que eu acho, não é apenas o que parece bem, não. É algo científico. A definição é de Gorbatov, Kapova e Lisova, 2018, e diz assim: marca pessoal é um processo estratégico de criação, posicionamento e manutenção de uma impressão positiva de si próprio, baseado numa combinação única de características individuais que transmite uma promessa específica a um público-alvo através de uma narrativa e imagens diferenciadas. E o que é que isto nos diz? A marca pessoal essencialmente é a resposta a 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem és? Isto aqui é o ponto de partida da marca pessoal. É tal combinação única de características individuais que diz aqui na definição, ou seja, a tua marca pessoal tem que sempre começar de dentro para fora. Sem autoconhecimento não vais conseguir ter aqui uma marca pessoal forte, vais ter sim a autopromoção ou o marketing vazio, que são as principais críticas que se fazem à marca pessoal na literatura. Só depois, não chega a saberes quem és, tens de saber também responder como é que te vais apresentar. É ligado ao posicionamento, é ligado à narrativa e à imagem diferenciadas que temos aqui na definição, ou seja, como é que tu vais executar na prática a tua marca pessoal? É isto que respondo, como te apresentas. E por fim, temos aqui a componente de como é que os outros te reconhecem. Porque a marca pessoal começa em ti, tem um caminho, mas é uma comunicação, ou seja, vai haver um receptor. Como é que o receptor vai interpretar a tua marca pessoal? Como é que o receptor vai reagir à tua marca pessoal, à forma como tu vais comunicar? É o alinhamento entre as tuas características individuais e aquilo que a comunicação transmite para quem está a receber essa comunicação. Portanto, marca pessoal, essencialmente, é um processo que começa interno, mas que acaba externo, ou seja, começa em ti para tu perceberes quem tu és, as tuas características, aquilo que te diferencia, e já vamos explorar um bocadinho isso mais à frente no vídeo. Contudo, ela só tem efetividade quando chega a um receptor, que é como é que os outros depois te reconhecem, e pelo meio há a comunicação. Isto é tudo muito bonito, mas porquê é que é importante falar de marca pessoal nos dias de hoje? Primeiro, porque porque vivemos numa economia da atenção. O que é isto? Nós somos bombardeados com toneladas de informação, toneladas de conhecimento, toneladas de fontes de informação por todo lado, só que a nossa atenção é limitada, continua limitada como sempre foi. Apesar do número de informação, o número de fontes de informação, o número de fontes de conhecimento estarem disponíveis aumentou exponencialmente, a nossa atenção continua limitada. E o mesmo se aplica aos recrutadores. A atenção dos recrutadores continua limitada. São pessoas, tal como nós. Ou seja, se nós temos uma atenção limitada para estudar, para recolher informação, eles têm a mesma limitação de atenção para analisar candidatos. E eles são bombardeados com candidatos por todo lado.
quando fazem um anúncio é às centenas de candidaturas, quando entram no LinkedIn é às dezenas de mensagens, quando estão a fazer scroll no LinkedIn é quantidades absurdas de conteúdos que procuram maximizar este contacto com o recrutador, ou seja, nós vemos numa altura de atenção, de uma economia de atenção, ou seja, a informação é abundante, a informação dos candidatos é abundante, mas os recrutadores, a atenção deles é escassa. Portanto, quem é que se destaca? Quem tem uma marca pessoal mais forte. Porquê? Porque vai se destacar mais rapidamente e vai ser mais facilmente recordado. Por isso é que é importante trabalharmos aqui a marca pessoal nesta altura. Depois, porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Cada vez há mais perfis semelhantes, mais perfis com a mesma base de competências, com a mesma base de formação académica, com percursos muito semelhantes ou próximos, com resultados ou conquistas próximas. Portanto, o que é que vai diferenciar a ti de um outro candidato, da Maria ou do António, que tem um perfil técnico semelhante ao teu, tem experiências ou o mesmo número de anos de experiência, ou muito próximo? O que é que te vai diferenciar a ti deles? O que te vai diferenciar é precisamente a tua marca pessoal, que vai ser a tua assinatura profissional, ou seja, é aquilo que te vai destacar perante os outros. Há muitos estudos que mostram que ter uma identidade clara, e que a identidade, este posicionamento forte, esta marca pessoal vincada, aumenta a empregabilidade por causa disto. Quanto mais perfis semelhantes existem neste mercado de trabalho cada vez mais competitivo, destaca-se quem? Quem conseguir ter esta identidade mais forte, porque mais facilmente quem está do outro lado vai percepcionar o valor. E por fim, porque é que é importante trabalhar ou termos a noção que é importante trabalhar a marca pessoal, exatamente por causa de networking e oportunidades. Há muitos estudos que mostram, e um é do Forward e Dougherty, em 2004, que mostra que redes de contacto são mecanismos fundamentais para ter acesso a oportunidades. Ou seja, uma marca pessoal cria precisamente essa rede de contactos que vai, por sua vez, criar essas oportunidades. Porquê? Porque uma marca pessoal forte gera confiança, gera uma lembrança positiva, mas gera uma coisa ainda mais importante, que é a recomendação. A marca pessoal é tudo o que nós fazemos. É o nosso perfil LinkedIn, é o nosso currículo, é como nós nos comunicamos na entrevista, mas também é o nosso trabalho no dia-a-dia. Também é a nossa dedicação na empresa onde nós trabalhamos. Tudo isso está a construir a nossa marca pessoal. Por isso é que às vezes pessoas que saem de determinadas empresas, mesmo passado alguns anos, são na mesma recomendadas pelos patrões, pelas chefias, pelos colegas, porque deixaram ali uma identidade, deixaram ali uma marca naquela empresa, precisamente por construir uma marca pessoal forte. Transmitiram confiança, transmitiram diferenciação. Portanto, é que é importante trabalharmos a marca pessoal atualmente por causa destes três componentes. Economia da atenção, porque vivemos numa era de informação abundante, ou seja, cada vez há mais informação, cada vez há mais informação sobre as pessoas, sobre os candidatos, e nós temos que nos destacar no meio desse ruído todo. Depois, porque vivemos num mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo, cada vez mais perfis semelhantes, perfis com set de competências muito próximos, então temos que nos diferenciar de alguma maneira. E por fim, porque a marca pessoal vai criar esta diferenciação, vai criar esta confiança no recrutador, no mercado, e isso obviamente vai abrir portas, primeiro para networking, muitas vezes, e depois sim para as oportunidades. Depois de vermos então o que é marca pessoal, de vermos aqui porque é que é importante atualmente trabalharmos marca pessoal, é importante falarmos aqui dos pilares. São 3 pilares da marca pessoal. E eu quero que olhes aqui para a marca pessoal como aqueles bancos com 3 pernas. São 3 pilares, são 3 pernas do banco, se faltar uma o banco cai. O banco não se mantém em pé. E aqui é precisamente isso. São 3 pilares, mas cada um deles é fundamental. A falta de um destes pilares faz com que a tua marca pessoal não consiga ter um impacto. Okay? É muito importante isto. Ou seja, não há equilíbrio aqui, não é um anti-equilibrismo, ok, são 3 pilares, mas eu vou trabalhar só 2 e vou conseguir levar a minha marca pessoal. Não. É preciso os 3. E os 3 pilares quais são? Autoconhecimento, comunicação estratégica e consistência. Se vocês a ver, nós estamos sempre à volta mais ou menos da mesma coisa. Ok? Primeiro, então, o primeiro pilar, autoconhecimento. Autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Essencialmente é o ponto de partida indispensável para a criação de uma marca, que é a tua. Tu não vais estar a criar a tua marca pessoal do zero, ela já existe com aquilo que tu foste fazendo enquanto estudavas, com a marca que tu foste criando ao longo dos teus estudos, ao longo da tua vida pessoal, ou seja, não estás a começar do zero, mas para teres o tal processo estratégico
de criação, de posicionamento e alimentação, como dizia a definição, é preciso começar por aqui, pelo autoconhecimento. Sem autoconhecimento, essencialmente o que vais estar a criar é uma marca pessoal incoerente, corre o risco de ser incoerente, ou seja, aquilo que estás a transmitir não ser efetivamente aquilo que tu és, e corres o risco depois de quem tiver contacto com ela, os recrutadores, o teu futuro patrão, os teus colegas, ficarem com essa sensação que o que estavas a transmitir era falso. Portanto, como eu disse no início, a marca pessoal é sempre um processo que começa de dentro para fora e nunca ao contrário. Não vais primeiro pensar o que é que tu queres destacar de características e depois vais procurar se tens essas características dentro de ti. Não. Primeiro vais fazer este processo de autoconhecimento, de estabelecer realmente quem és, para depois, sim, então trabalhar a marca, ou seja, o segundo pilar, que é a comunicação estratégica, sobre isso, ok? Nunca ao contrário. E aqui estamos a falar de fazeres um processo de saberes os teus valores, saberes as tuas motivações, os teus interesses, as tuas competências, mas também os teus talentos naturais, ou seja, tudo aquilo que constrói o teu perfil, tudo aquilo que constrói a tua proposta de valor. Tanto aspectos internos como possíveis, ou seja, o posicionamento que tu tens à tua volta, ou seja, como é que tu te posicionas no teu mercado, como é que tu te posicionas no teu nível de senioridade, como é que tu te posicionas em determinada área de atuação, mas isto sempre voltando do dentro para fora, ou seja, valores, motivações, interesses, competências, talentos naturais, conquistas, tudo. E depois, obviamente, vais-te posicionar olhando à tua volta, de que forma é que tu te vais posicionar sobre o que existe à tua volta, porque tu não trabalhas numa ilha, nem te posicionas como uma ilha. Isto pode ser interessante fazer aqui um vídeo, se calhar, sobre este trabalho de autoconhecimento. Não é nada utópico, não é nada espiritual, ok? É algo muito, muito prático. Talvez faça um vídeo sobre este tema, porque é um tema muito importante, porque é aqui o ponto de partida, não só para a criação da marca pessoal, mas para toda a tua procura de emprego. E nas entrevistas, ter esta clareza de autoconhecimento é brutal, porque faz uma diferença enorme depois no momento da entrevista. Se quiseres um vídeo sobre isso, comenta aqui, que é para eu fazer aqui um vídeo mais prático sobre esta questão do autoconhecimento. Portanto, primeiro pilar, voltando aqui. Autoconhecimento. Essencialmente revela quem és. Depois, segundo pilar, comunicação estratégica. Para a marca pessoal gerar impacto, ela precisa de ser comunicada. Isto é um processo de comunicação em que há um emissor e um receptor. E a comunicação estratégica, essencialmente, é a intencionalidade. Ou seja, tu vais pegar naquele trabalho de autoconhecimento, vais-lhe dar intencionalidade para ela ter um impacto e para ser percepcionada da maneira que tu queres. Só contudo, esta mensagem tem que ser, primeiro, tem que ser sempre autêntica, no sentido de tem que estar baseada em coisas concretas do teu perfil. Por isso é que é importante começar primeiro com o autoconhecimento. Tens de ter a clareza para saber o que é que tu queres transmitir e aí sim vais depois trabalhar e pensar na comunicação estratégica que tu queres ter para, depois do outro lado, o receptor interpretar a tua marca pessoal da mesma forma como tu a desenhaste, da mesma forma para ser alinhada com as tuas características. Aqui, a comunicação estratégica envolve aqui 3 pontos, digamos assim. Primeiro é a mensagem, ou seja, que ideias-chaves tu queres que estejam associadas a ti. Quando pensam em ti, que competências queres que sejam destacadas, que conquistas queres que sejam destacadas, ou seja, as ideias-chave quando pensam no António, quando pensam na Maria, o que é que vem à cabeça. Depois, os canais de distribuição, ou seja, que veículos é que tu vais usar. Vais usar o LinkedIn, vais usar apenas presença em eventos, presença em feiras de emprego, vais usar o Instagram, vais usar vídeo, vais usar texto, é os canais de comunicação que tu vais usar para essa mensagem, essas ideias chegarem ao receptor, elas têm que chegar de alguma maneira. E por fim, é a tal imagem e linguagem, como dizia na definição, que te diferenciam. Vais usar uma linguagem mais formal, mais informal, vais ter uma imagem mais formal, mais informal, porque isto tem que estar alinhado. Eu não posso querer ter uma imagem informal e uma linguagem formal, mas depois nada disto encaixa com o meu perfil, ou seja, tudo isto tem que se alinhar. Portanto, comunicação estratégica é as ideias-chave que tu queres que estejam associadas a ti, que canais é que tu vais usar para distribuir essa mensagem e depois que tipo de imagem, de linguagem queres que se associem, ou seja, de que forma é que tu vais comunicar essa tua marca pessoal. E por fim, o mais importante de tudo, destes 3 pontos, apesar dos 3 pilares serem essenciais, este é aquele que é mais difícil de manter ao longo do tempo, é a consistência. Tu podes fazer um trabalho muito bom de autoconhecimento, um trabalho muito bom de definição da comunicação estratégica,
Mas se não deres tempo suficiente para a marca pessoal ficar estabelecida, criar uma reputação sólida, não vais ter resultados. Este trabalho da marca pessoal, de desenvolvimento da marca pessoal, não acontece de forma exponencial. Ele é uma curva, ou seja, no início vais estar a investir tempo, vais estar a investir aqui algum trabalho, digamos assim, mas não vais ver resultados, até que finalmente começam a aparecer alguns resultados. E os resultados vão aparecer com a consistência. A consistência é o que transforma a tua marca pessoal de uma ideia, no papel, que estás a criar, para efetivamente uma reputação confiável e reconhecida. E para isso é preciso tempo. É preciso tempo para as pessoas perceberem quem és, perceberem o que é que tu podes oferecer, começarem a associar determinadas ideias, determinadas competências, determinados resultados a ti, mas para isso é sempre preciso dar tempo. É quase como um namoro. É preciso dar tempo para se ganhar confiança, para a pessoa acreditar em nós. E aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, resumindo, os 3 pilares: autoconhecimento, que somente revela quem é que tu és. Depois temos comunicação estratégica, que mostra quem é que tu és. E, por fim, a consistência, que vai provar quem é que tu és. Okay? São 3 pilares. Não dá para trabalhar apenas um, apenas 2. Temos de trabalhar os 3. E sem um deles, a marca pessoal vai ficar coxa. Portanto, não vais conseguir ter os resultados que tu pretendes. Portanto, já falámos de definição, já falámos da importância, já te disse quais são os pilares. Agora, e o mais importante, como é que tu colocas isto em prática, já hoje no fim deste vídeo. Isto é a parte mais importante. Portanto, o plano de ação, digamos assim, da marca pessoal, resume-se à resposta de 4 perguntas, que sinceramente resumem um bocadinho aqui os pilares, a definição daquilo que já fomos falando. Portanto, o plano de ação é pegares numa caneta, pegares num papel e responderes aqui a 4 perguntinhas. A primeira é: quem és? Este, como te disse, é o ponto de partida. Sem saberes quem és, sem teres a clareza de quem és, sem teres a clareza daquilo que tu podes oferecer, esquece, não vais conseguir ter uma marca pessoal forte. Porquê? Porque ela tem que ser baseada em coisas concretas, não pode ser baseado em suposições, não pode ser baseado em aquilo que tu achas que é. Não, tem que ser baseado em coisas concretas. E aqui o plano dessa, aqui a resposta a quem és, tu vais enumerar aqui uma série de coisas. Vais enumerar os teus valores, vais enumerar as tuas motivações, vais enumerar os teus interesses, vais enumerar as competências que tu tens, os talentos naturais que tu tens, vais enumerar todas as tuas conquistas, todas as tuas experiências, sejam pessoais, sejam profissionais, sejam académicas, tudo aqui constrói o quem tu és. E depois também vais fazer um trabalho de olhar para o meio envolvente. Onde é que tu te posicionas? O que é que há à tua volta? Que oportunidades é que há à tua volta? Que ameaças é que há à tua volta? Ou seja, é um processo de analisares internamente tudo o que te define e depois fazes aqui aquilo que no marketing e na gestão se chama uma análise SWOT, para perceberes o que é que está à tua volta, porque isso vai ter impacto em ti e muitas vezes não controlas. Como te disse, eu se calhar vou gravar um vídeo sobre isto, diz-me aqui nos comentários se tu queres, porque pode ser interessante aqui mostrar-te uma versão muito prática desta parte aqui do autoconhecimento. Depois de fazeres esse trabalho, de te conheceres, vai ser necessário tu pensares naquilo que te diferencia. Por isso é que é importante fazer um processo de autoconhecimento e fazer um processo aqui com a análise SWOT, analisar o que é que está à tua volta. Okay? Porque é isso que te vai posicionar aqui naquilo que te diferencia. Porque como vimos na definição, marca pessoal é aquela combinação única de características. E é precisamente isso que tens que descobrir. Qual é aqui a tua combinação de valores, competências, interesses, resultados, conquistas que te tornam único. O que é que tu vais num processo de recrutamento, quando estiveres a falar com um entrevistador, quando estiveres a falar com um possível diretor, com um possível chefe, como é que tu vais responder, como é que tu vais mostrar que te diferencias da Maria, do José, que têm perfis muito semelhantes aos teus, que têm competências muito semelhantes a ti, que até têm percursos parecidos. O que é que te diferencia? É precisamente esta combinação única. Esta combinação única de características vem de onde? Vem da tua história. Vem daquilo que tu conseguiste alcançar, vem daquilo que das histórias que do teu processo de vida, do teu percurso de vida, que te foi criando valores, com a educação que tu tiveste, dos teus pais, foi também desenvolvendo competências, algumas formais, na escola, na universidade, em cursos, mas outras informais, pelas tuas experiências pessoais, pelas atividades extracurriculares que tu foste fazendo, pelo associativismo onde participaste, por tendências familiares, o que for. Tudo isto vai construir aqui as tuas características únicas que mais ninguém consegue replicar, porque não há duas histórias iguais.
Pode haver dois percursos muito próximos, mas mesmo percursos muito próximos vão desenvolver competências mais interpessoais ou até alguma técnica diferente. E é isso, tens de ter a clareza dessa combinação única de características para rapidamente transmitir depois ao recrutador. Depois, com tudo isto, chegas aqui ao como é que tu te posicionas. E aqui o como é que tu te posicionas está relacionado com a comunicação estratégica, ok? Ou seja, como é que a tua proposta de valor vai ser transmitida de forma clara, numa mensagem clara, alinhada com os teus objetivos. Okay? Isto é muito importante, ou seja, fizeste o trabalho de autoconhecimento, percebeste claramente como é que tu te diferencias, mas agora tu tens que posicionar. Não sei se viste o vídeo anterior, se não viste, recomendo a ver, no fim vou deixar aqui o link aqui no vídeo, em que falava daquele meu cliente que, recapitulando a história, ele era um perfil já sénior, já tinha sido empresário, já tinha trabalhado em várias empresas e neste momento queria sair da empresa atual, ele queria trabalhar na área do marketing e vendas, contudo só recebia propostas ligadas ao marketing digital, ligadas a funções mais operacionais. Ele não queria isso, ele queria algo mais focado na área estratégica. O que é que estava a falhar? Era precisamente este posicionamento e foi esse trabalho que nós tivemos que fazer, ou seja, nós definimos aqui, ele definiu quem era, definiu como é que ele se diferenciava face à concorrência, tinha tido uma história única, digamos assim, porque toda a gente tem a sua história única, mas era preciso posicioná-los, ou seja, nós tínhamos que pegar nessa proposta de valor e colocar uma mensagem clara, alinhada com os seus objetivos. E o que é isto? Essencialmente tivemos que definir o que é que ele queria alcançar. Ele queria alcançar então estas funções mais estratégicas de marketing e de vendas, não queria algo de marketing digital, não queria algo mais operacional, queria algo mais estratégico. Depois foi preciso então construir aqui a mensagem principal, que era o resumo essencialmente dos dois pontos anteriores, ou seja, quem é que ele era, o que é que ele fez, o que é que ele alcançou, como é que ele queria ser reconhecido. Depois definimos um público-alvo, recrutadores de empresas maiores, diretores, ou seja, definimos aqui com quem é que nós queríamos falar e depois definimos aqui o tom de comunicação. Como ele queria uma posição mais estratégica, mais sénior, foi aqui um caminho mais formal, mais destacado a destacar as suas conquistas, destacar aqui o percurso que ele teve e não focado apenas em competências técnicas, porque nós queríamos mostrar, além da parte técnica, queríamos mostrar esta componente estratégica. Percebem? Ou seja, no plano de ação temos o quem és, a primeira pergunta, depois temos o que é que te diferencia, depois temos como é que tu te posicionas. As duas primeiras perguntas, o quem és e como te diferencias, o que é que te diferencia, são para construir aqui este autoconhecimento mais prático, que isto depois vai resultar aqui no teu posicionamento e para isso precisas ter a clareza para definir o que é que tu queres, o que é que queres alcançar, ou seja, o objetivo profissional, que mensagem principal queres transmitir, mas também o público-alvo e o tom com que queres comunicar, ok? Ou seja, o plano de ação passa do autoconhecimento para a comunicação estratégica. E depois, o último passo, a última pergunta que tens de responder no plano de ação é onde é que tu queres estar visível. A tua mensagem tem que chegar a alguém. Tu fizeste o trabalho, o autoconhecimento, definiste a mensagem que queres transmitir, definiste o público-alvo, definiste como é que te queres posicionar, mas ela tem que chegar a algum lado, ela tem que chegar de alguma maneira. Muitas pessoas vão usar o LinkedIn apenas, outras pessoas vão usar o LinkedIn e eventos presenciais, outras pessoas vão usar o LinkedIn e mais focado aqui para mandar mensagens, algumas pessoas vão produzir conteúdo, outras pessoas vão fazer comentários. Qual é o ponto-chave aqui de onde queres estar visível? É definir um plano, definir um canal de comunicação que te permita ser consistente. Esta é a chave. Não adianta nada definir que vais estar em todos os canais, vais fazer tudo e mais alguma coisa, depois não consegues ser consistente. Portanto, vais definir o canal que tu queres usar, a maior parte das pessoas vai usar o LinkedIn e está tudo certo. O LinkedIn é mesmo para isso. Depois, que ações práticas é que tu vais fazer no LinkedIn? Vais produzir conteúdo? Ok. Mas vais conseguir ser consistente na produção de conteúdo? Vais conseguir manter essa tarefa, essa ação, pelo tempo suficiente para a tua marca pessoal realmente começar a ficar estabelecida? Se não vais, ok, esquece o conteúdo para já. Pensa de outra forma. Vou mandar mensagens todos os dias a 5 pessoas. Ok. Consegues manter consistência nisso? Então força. Consigo fazer 2 comentários por dia no meu LinkedIn em que vou demonstrar as minhas competências. Ok. Consegues manter isso no tempo? Consegues manter isto de forma sustentada para a tua marca pessoal se destacar? Ok, então força. Percebem? A chave aqui está definir um canal, definir ações práticas, mas que tu consigas manter ao longo do tempo. Porque a consistência aqui vai ser a chave. Portanto, resumindo o plano de ação, responder a 4 perguntas. Quem és? O que te diferencia?
como te posicionas e onde queres estar visível. Ok? Basicamente, o plano de ação é isto, responder estas 4 perguntas. Resumindo então tudo o que falámos aqui no vídeo para terminar. Marca pessoal é um processo estratégico que se constrói de dentro para fora, nunca ao contrário. Ele começa dentro, mas ele tem que chegar cá fora, tem que chegar a alguém tem que reconhecer, tem que receber a tua marca pessoal. Marca pessoal não é sobre te venderes, é sim sobre te tornares visível, mas de forma autêntica, daí ser um processo que começa de dentro para fora. É importante porque vivemos num mercado altamente competitivo, o nosso mercado de trabalho é altamente competitivo, com muitos perfis semelhantes, e porque vivemos numa economia de atenção. Há muita informação, mas há pouca atenção. Há escassez de atenção por parte dos recrutadores. Por isso, é um fator crítico para ter acesso a oportunidades através da marca pessoal. Marca pessoal sustenta-se através de 3 pilares: autoconhecimento, comunicação estratégica e consistência. Okay? Nunca te esqueças que é preciso os 3 pilares. Pensa na marca pessoal como um banco de 3 pernas. Sem uma, o banco cai. E por fim, a marca pessoal ganha forma quando respondes com honestidade e método às 4 perguntas. Quem és? O que te diferencia? Como te posicionas? E onde queres estar visível? Ok? Este é o plano de ação que tu precisas ter. Por isso lembra-te, a marca pessoal começa em ti, sim, começa em ti, mas só ganha força quando é colocada em ação e de forma consistente. Ok? Vou deixar aqui nos cards o vídeo, o vídeo anterior, para perceberes um bocadinho todo este exemplo que eu dei do meu cliente e esta questão do posicionamento. E diz-me nos comentários, queres um vídeo sobre esta construção do autoconhecimento de forma muito prática, que eu uso com os meus clientes, que não é nada utópico, não é nada de espiritual, é algo mesmo muito prático e concreto? Diz-me aqui nos comentários ou então dá-me sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.